Glória a Deus, hermanos. Bueno, los saludo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias no Evangelho de São Marcos. Por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 11. Eu até deixei aí. Hoje eu hice até uma guia positiva, não? Aí, para acompanhar. Aí. Professar sem obrar. Glória a Deus. Tem tudo que ver com o que eu estava falando, não? De las ofrendas, de la donação que pediram aí. Tem tudo que ver, não? Porque de que vale eu professar cristianismo se eu não obro? Não? Ai, pastor, pero eu não posso ser a obra tal porque tem que ser o que tem mais plata. Na verdade, que tinha que ser o que tem mais plata mesmo. Deveria obrar mais porque tem mais recursos, não? Não deveria nem haver necessidade nesse hogar. Deveria, as marcas de sapatilhas, que para eles não é nada, não? A ser um pai de sapatilla e donar. Pero bueno, como não sale del coração de los incrédulos, de los que avaros, que só não pensam em enganar, há que sair de nosso coração, porque nosso coração é puro, é santo, é o coração de Cristo, não? Glória a Deus. Afinal, devemos ter nele o coração de Jesus, não? Somos seus filhos. Então, se professar sem obrar, Marcos, capítulo 11, encontraram? Eu oi pus cá, não? Aí, você pode ler até de Cariba, eu hacía isso sempre. Não sei se eu estou na frente de vocês. Não? Dá para ler? Bueno, está justito aí, tenho que barrar um pouco. Ao dia seguinte, quando saíram de Betânia, tuvo hambre. Então, Jesus aí com seus discípulos, estava caminhando. E vendo de lejos uma higuera, que tinha hojas, foi a ver se talvez hajaba em ella algo. Pero quando chegou a ella, nada hallou, sino hojas. Pois não era tempo de higos. Ou seja, parece uma controvérsia, não? Jesus ia buscar algo que não havia, porque não era tempo de higo. Como ia buscar que houvera higo, não? Vou ler assim que é melhor, porque estou lendo de espalda, não? Então se Jesus dijo a la higuera: nunca, jamais coma nadie fruto de ti. Elogiaram seus discípulos. E se nós outros paramos para pensar, acá Jesus maldijo. Poucas vezes Jesus maldijo, não? Na Bíblia. E ele emitiu uma palavra cá de maldição, não? Nunca, jamais como um fruto de vós, a la higuera. E bem sabemos, estudando na Bíblia, quando estudamos a palavra de Deus, Antigo Testamento, principalmente, deixa isso mais claro, que a higuera é símbolo de Israel, não? Um dos símbolos de Israel. Um porque tem a estrela de Davi, tem o olivo também, não? La higuera, la vide, não? São plantas naturais de allá e, ou seja, não quer dizer que não tenha cá também, não? Inclusive, eu estava querendo, isso é um estudiozito assim rapidito lá amanhã sobre a ligo, não? Que incrível essa fruta. Não, essa fruta não, essa planta em si, porque se aproveita todas as suas partes e é muito medicinal, não? Te sana de todo, praticamente, não? Depois, vocês googleiem aí, a Santa Wikipédia, que está pedindo aí plata também, não? Está pedindo aí a ofrenda, lá na Wikipédia, vós entra e já te pede plata, não? E serve para todo. E eu me quedei pensando, por isso Deus isso com que fora símbolo de Israel. Porque símbolo de Israel quer dizer símbolo do povo de Deus. Ou seja, é como se fora nosso símbolo também, a que a gente falava na escola bíblica, que o símbolo do cristianismo principal é a cruz, não? É o pescado e el ancla, não? É símbolo do cristianismo. Não? Porque el ancla é porque estamos anclados em Cristo. Ayer falamos sobre isso em Hebreus. E Félix faltou. Faltaste, Félix. Hebreus, na classe. Se congelou, mira. Está congelado, que eu dou assim parado. Pensando, tanto frio, assim.
Se congelou, Félix. Dá um codaço nele. Ponemos a estufa cerca dele. E então, hablamos sobre isso, justo, em Hebreus, desse símbolo. E a higueira, a própria palavra está dizendo aqui que não era época de frutos, sino que aproximadamente eram umas 6 semanas. Bueno, isso eu já saco de esses dados de livros, não? Históricos, não da Bíblia. Pero faltava um pouco para madurar o fruto, para aproximadamente 6 semanas, não 1 mês e meio, para ter fruto. Ou seja, pero a higuera é o símbolo do povo de Israel. E Jesus ele queria dar um exemplo acá para nós outros. É uma parábola, não? Ele traz isso, ele habla isso para trazer uma ensinança. Por que digo isso? Porque nosso Senhor não maldijo, nunca maldijo a nadie, e a maldição não hace parte da predicação de Jesus, não? Ele nada mais ele habla, ou seja, ele habla de maldição, pero se pensamos en el antônimo de bendição, que é maldição. Quando a palavra de Deus diz, haga isso, que serás bendezido. Logo, o contrário de não fazer isso é ser maldizido. Pero não quer dizer que é o que é uma bruxeria, que te tirou uma maldição na palavra contra. Não é necessário. Por isso que eu explicava há um ratito, de que quando não hacemos a vontade de Deus, quando não hacemos o que diz a palavra de Deus, já estamos maldizidos, já andamos em maldição. Que isso, pero Deus nos hizo livre, por suposto, nos hizo livre de toda maldição do pecado, de todo o poderio do pecado. Pero nós outros queremos seguir caminhando em contra a palavra de Deus, não? Por nossas decisões. Quando digo nós outros, eu digo a mim, a todos nós outros. Quando descumprimos a vontade de Deus, já estamos maldizidos. Ele habla das bem-aventuranças em várias partes da Bíblia, não? Inclusive, não só na predicação de Jesus, em Mateus capítulo 5, que habla das bem-aventuranças, mas depois, em decorrer do livro e dos evangelhos, habla de outras bem-aventuranças, os apóstolos hablam de bem-aventurança, os salmos hablam de bem-aventurança, os profetas hablam de bem-aventurança, como és bendezido aquela pessoa que, e sempre depois dele que, tem que ver com um serviço, com um fruto. E por isso eu pus aí, não? Título, professar sem obrar, ou seja, eu poderia falar assim, dar frutos, temos que dar frutos. Aí eu pus essa frase que saquei de um comentário, não? Creio que foi o William Barclay, diz assim, la inutilidade invita ao desastre. Claro, essa planta estava aí e não servia a Jesus nesse momento. Foi uma planta que, bueno, por exemplo, em Gênesis, de onde Deus sacou as hojas? De la higuera, não? Oh, perdão, Deus não sacou as hojas. Foi o homem que sacou as hojas, não? Se acordam? Para cobrir-se. E as hojas não são nem tão grandes, não? Pero ele sacou de la higuera para cobrir-se de seu pecado. E também aparece em Isaías, que Isaías diz, já orei, vai já agarrar a ser uma massa com harina e com a própria sálvia, não, que se chama, que sai da própria árvore, também sai uma espécie de látex, não? Desse próprio árvore. É incrível, eu vi isso em la Wikipédia, não? Depois vocês entram aí e veem. E tem o fim medicinal, não? E o profeta diz, já orei, está escrito, está relatado na Bíblia, e o tipo se sanou do problema que tinha. Ou seja, tinha muito que servir essa planta, pero não serviu a Jesus. E Jesus, ele hace essa ilustração, trazendo a nós outros uma visão, uma realidade do povo de Israel, fazendo essa comparação com o povo de Israel. Ele traz a realidade, chamando-nos a atenção
de que se nós outros somos infrutíferos, não servimos para nada, não? De onde saco essa conclusão? De acá, desse passagem, não? Analisando todo o contexto, toda a predicação de Jesus. Jesus habla, em outra parte, uma parábola de que os chicos, ele havia dado a um talento, a outro 2 talentos, a outro 5 talentos, se acordam? Pero que tinha um que isso, enterrou. E os outros hicieron multiplicar esse talento. O talento era uma medida de plata, não? Hicieron multiplicar o que Deus havia dado para eles, não? Ou seja, deram fruto de aquilo que haviam recebido. E ele diz o que? A esse que quedou com uno e que não multiplicou, será quitado e tirado ao fogo. Será? Vai quedar sem nada, não? E vai ser tirado aí de onde há sofrimento, não? Habla ranger de dentes, assim, não? Que queda com sofrimento. Ou seja, pastor, pero eu tenho medo já dessa palavra. Não é para ter medo. Deus nos está falando que devemos obrar, e eu venho falando de isso toda a semana, não? Del fruto, de dar fruto, que temos que obrar. E o que é fruto? Fruto é congregar-se, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui hoje com esse frio, não? Fruto é congregar, fruto é ser cristiano afora da igreja, não só lá cá dentro. Fruto é contribuir para a obra da igreja, para a obra em sua própria vida, para edificar tua própria vida. O que é contribuir para a tua própria vida? É você sentar um ratito em tua casa e ler a palavra de Deus. Sentar um ratito e, quiçá, ver o vídeo do pastor, que são 4 minutos, não mais. Alguns são mais grandes, pero são 20 minutos. A não ser os vídeos de predicação, que são mais largos, pero são 35 minutos. Uma vez foi 40 minutos. Não é tanto de nossas vidas e passamos muito mais tempos fazendo muitas outras coisas, não? Por quê? Não somente ler a Bíblia, é lê-la, estudá-la e praticá-la, pô-la por obrar, não? Acá, o texto está falando, podemos sacar 2 interpretações desse texto. Por quê? Porque não podemos dizer que Jesus simplesmente maldijo porque não tinha fruto, e maldijo e já está, porque se eu digo isso, vai de encontro à predicação toda de Jesus. E quando analisamos e hacemos o que se chamamos lá hermenêutica, aí que é a arte de interpretar, não? A exegese é a arte de extrair, vamos dizer, de extrair do texto original o que realmente a intenção do que queria dizer. E a hermenêutica é organizar toda essa informação que temos para que seja útil para nós outros hoje, não? Isso hace, inclusive, a hermenêutica é uma disciplina que se comparte com outras disciplinas, não só a teologia, não? A filosofia, todas as ciências que estudam textos muito antigos, não? A antropologia, direito, não? Para interpretar a lei, para dar sentido à lei, para se entender a lei, se usa a hermenêutica. Então, eu pus aqui, a promessa sem cumprimento, é o primeiro, não? A promessa sem cumprimento. Toda a história do povo de Israel estava baseada em quê? Em la promessa, em esperar cumprir-se a promessa. Não, já falei um pouco da promessa, porque falou o livro de Hebreus, explicou acerca de Abraão, sim ou não? E o que eles disseram? Toda a história do povo de Israel se baseia em esperar a promessa, e quando se cumpriu, qual era a promessa? A vinda de Cristo, não? Não cresceram. É uma, não sei, incoerência de um tamanho muito grande, não? Já me gusta de usar a palavra estupidez. Sim, porque voltar toda a vida, é como eu disse o dito que dizemos em Brasil, não? Nadou e se morreu na praia. Certo? Já nadar, pensar uma pessoa que sofreu um naufrágio, não? Que foi nadando e se morreu na costa. Quando chegou em la praia, morreu. De que valeu, não? Perdeu todo seu alento e tentando viver e ao final morreu. O povo de Israel é o mesmo. Por isso que Jesus diz a um muchacho que solo era rico e creia detener a salvação, ele disse, louco, ele diz nécio, que é louco, que és.
imbécil, essa é a tradução verdadeira, não? Para o espanhol. Essa noite vão a pedir tua alma, e que dará em câmbio? E aí Jesus sigue explicando, nadie pode dormir em 20 camas em uma noite. Não, você vê que o chavão era riquíssimo, porque eles não soliam ter 20 camas em uma casa. Creio que vocês não têm, não? 20 camas em tua casa. No máximo 2, 3, 4. Não? Nem espaço há cá para ter tanta cama. Ou seja, temos que obrar e essa obra tem que funcionar, temos que obrar até o final. O povo de Israel só vivia para isso, para esperar a promessa. E quando a promessa se cumpriu, o que passou? Não passou nada. Eles não se deram conta, não quiseram saber. Ou seja, todo o povo não. Todo o povo não, porque quem seguia Jesus, quem era? Era judeus. Era o povo de Israel seguia Jesus. Uma parte do povo seguia Jesus. Pero buena parte do povo, grande parte do povo, gritou, crucifiquem-lhe. Solte a Barrabás e crucifiquem a Jesus. Não? Ou seja, passa isso em nossas vidas hoje, que muitas pessoas seguem, entre comillas, a esse Jesus, esse estereotipo de Jesus que se planteia na religião, pero em seus corações não servem a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque o seguir a Deus é levar frutos, não é ter dones. Eu expliquei sobre isso. Os dones não são manifestações de quem serve a Deus. Ou seja, no sentido de comprovação. Por suposto que os dones são manifestações de quem serve a Deus. Pero não comprova que esse tipo realmente serve a Deus. Porque o próprio Jesus diz, e naquele dia dirão muitos, em tu nome profetizei, em tu nome tirei fora demônios. Ou seja, isso são evidências de pessoas que usaram recursos espirituais, não? Pero não tiveram frutos, tiveram dones, exerceram dones, tiveram autoridade sobre os demônios a ponto de expulsá-los, de echá-los fora, não? Porque isso não agujou, é Deus habitando em nós outros que hacemos em nome de Jesus, não? Pero não eram verdadeiros cristianos. E o outro que pensamos acá nesse texto é a profissão sem prática. Ou seja, eu professo uma fé, pero não la pratico. Ou pratico de corpo não mais. Vê que se vó pergunta a qualquer pessoa na casa, qual a tua religião? Católico. A maioria vai dizer católico, não? Pero não vão à igreja todos os domingos. Ou seja, não sei quantos dias tem reunião na igreja católica, creio que é domingo, não mais amanhã, não? Não lo sei. Pero seguramente eles têm também seus estudos, eu sei que sim que têm, não? Para poder fazer aí seus ritos. Pero a gente diz, sou católico. Ou a gente diz, não, sou evangélico. Agora a gente, porque está mais em moda ser evangélico, a gente diz, sou evangélico. Pero professa com sua boca, pero seu corpo às vezes, vou na igreja uma vez na semana, vou um dia, pero não se involucra com o povo de Deus, com o que é ser realmente povo de Deus. Eu não estou falando de um estereotipo de povo de Deus, eu estou falando de realmente ser cristiano afora e congregar-se bem, é de isso que estou falando. Não, eu não estou falando de... Eu sei, muitas pessoas às vezes não podem vir por trabalho ou por algo, não? Não estou falando disso, eu estou falando de nosso ser, que realmente não estamos entregues. Às vezes estamos de corpo, mas não estamos de alma, de sentir. Temos uma profissão sem prática. Ou seja, professo algo, mas não pratico. Às vezes passa muito com os músicos, não? Que são vagos. Já sei tocar, já está. Professo ser músico, mas afinal o músico tem que tocar em todos os tonos e tem que saber todas as notas, senão não é músico. É um tipo que... Como é que é o nome? Que executa um instrumento. Pero qualquer pode agarrar o instrumento, eu ensino 2 notas e executa o instrumento. Pero não pode chamar essa pessoa de músico. O músico tem que saber todo o combo, não? E exercê-lo bem, ou deveria, por suposto que há níveis não, mais grandes de músicos e outros mais ticos. É como um cientista, é como um médico. Não todos os médicos têm que ser o prêmio Nobel, não? Pero no mínimo tem que ser especialista em algo e saber algo. Senão, não? É como se você
foram maestros que nunca hago, não? Os maestros têm que ser sempre, não? Lá, como é que é o nome? Capacitação docente, não? Todos os anos há várias vezes. É como se for um maestro que nunca se capacita. Ou seja, é a profissão sem prática. Toda a ensinança bíblica se basa em que o crente tem que dar frutos, obrar, não para a salvação, eu pus acá, não? Pero entre parênteses, pero é salvo obra. Sempre deixar isso claro. A obra que eu hago não é para ser salvo, porque já sou salvo. Sou salvo por la fé. Pero se sou salvo, obro. E acá é a predicação de Jesus, é a base da predicação de Jesus, que ele começou a predicar dessa maneira, e foi a predicação de quem? De João Bautista, preparando o caminho para Jesus predicar, e Jesus seguiu na mesma linha, produzir frutos de arrependimento. O arrependimento é a palavra metanoia, de grego, que quando aparece arrependimento, está escrito aí metanoia, câmbio de direção, câmbio de pensamento, é uma nova maneira de pensar, é como se hiciera um restart em nossa cabeça, pero que agora, bueno, os que jogam o joguito, não, e jogam mais tempo, quando mais viejo, não, sabem que os jogos antes estava jogando e dava um bug, não, de repente havia um erro del software aí, que não se podia saber o que era, e tinha que restartear o jogo para começar novamente e se acomodar todas as informações aí do jogo. E assim é o cristiano. Temos que reempezar novamente e cambiar. Por exemplo, lá, creio que a Bíblia é NVI ou mesmo a outra versão, para todos os pueblos, essa versão, habla, em la predicação de João Bautista, habla, cambiem vossa maneira de pensar e de viver. Quando João Bautista está predicando, é no deserto, e quando Jesus habla também, predica, não? Ele habla, essa metanoia, esse câmbio de pensamento, porque senão, irmãos, vamos a quedar como esse árvore, sem frutos. Vamos a quedar como o povo de Israel, esperando, vamos esperar a promessa de Deus, e quando, sabe o que? Se manifesta Deus com sua promessa, nós outros, vou ver que não, a teologia pentecostal queda esperando, não, a gente queda com essa expectativa de esperar um mover de Deus. Já escutaram essa palavra, mover, não? Nem me gusta de usá-la, não? Porque a gente adora usar essa palavra. Ai, um mover, Los Coritos que cantamos, não? Ai, um mover, escuridão de fogo, não? Por quê? Porque o pentecostalismo ele queda esperando que exista um outro pentecostés, quando não vai existir, como foi aquele. Por quê? Porque existe todos os dias é um pentecostés em nossas vidas. Por isso eu digo, eu sou mais pentecostal que estou pentecostal, porque em minha crença é de que esse pentecostés está ocorrendo todos os dias, e não que eu tenha uma expectativa a ver, vamos orar para que o Espírito Santo descenda. É no mínimo, uma estupidez grandíssima. Por quê? Digo essa palavra sem ofender, sem querer ofender a Nádia, pero biblicamente está escrito que o Espírito Santo já descendeu. Jesus, a não ser que Jesus minta, não? Eu estou sendo irônico, e até cambia meu tonosito de la voz, não? A não ser que Jesus minta, não? Porque Jesus não mente, e ele habla, eu estarei com vós outros todos os dias, até que se consuma os siglos. E eu os enviarei outro Consolador, porque o Consolador é Jesus Cristo. E ele enviou outro, ele é o Espírito Santo. Então, eu não tenho que quedar esperando. Cá, vamos fazer uma reunião cá e não, te preparamos um lugar. Já está preparado esse lugar, Deus já habita. Se vós permite, ele entra a ser morada. Deja la casa adornadita, hermosa. Não, imagina tu casa adornada, como adornamos para a Navidad. Deja la casa limpa, não é nada melhor que uma casa limpa, não? Eu nem sei muito o que é isso, peruano. Às vezes, quando eu já
Já Isabel junta o foguete e se limpa o piso, eu já me pongo feliz, não? Porque já não sei que é uma casa limpa, não? E adornada. Pero é hermoso, não? Te dá uma sensação muito linda. E Jesus faz isso quando entra em nossas vidas. Pero se derramos, que passa? Ele diz, bueno, se queremos que ele se vai, e a casa queda como? Vazia. E quando queda vazia, o demônio volve e vem com 7 mais. Ou seja, a promessa sem cumprimento, que é a promessa sem cumprimento, não? Eu nem expliquei bem. A promessa sem cumprimento não tem sentido eu esperar na promessa que se cumpriu, pero em minha vida não se, é como se não houvesse cumprido. Porque para os judeus não se cumpriu. Não se cumpriu porque, segundo o entendimento deles, se cumpriu. Jesus vindo. Pero para eles, Jesus não vindo. Não se cumpriu a promessa. Então, se é uma expectativa de uma promessa sem cumprimento, então, como Pablo disse não, em 1 Coríntios 15, que me gusta de recitar muito, se não há ressurreição, se Jesus não vindo, comamos e bebamos, e amanhã morimos e já está. Não há sentido a vida. Pero há sentido, porque estamos aqui nesse frio, reunidos nesse lugar, escutando a mim, é uma loucura tudo isso. Por quê? Porque há sentido, porque Jesus deu sua vida por nós outros. Porque Jesus vindo e cambiou nossas vidas, cambiou nossa maneira de pensar e de viver. Hoje vivemos melhor, porque não está falando de uma maneira estética, não. Antes, o cristianismo era a maneira de vestir. Se te vestis assim, sou cristiano. Se te vestis assim, sou mundano. Não, não és um estereotipo, sino és minha consciência, meu coração, que a hora é bueno. São minhas obras, por isso eu estou focando nas obras. Porque não sou eu que foco, irmãos, é Jesus que nos habla de obra todo o tempo da Bíblia. Querer conhecer se alguém de Deus, obra, obra, obra. O povo de Israel tinha que confiar nessa promessa e seguir obrando até que a promessa se cumpre. Aí a promessa vem e se cumpre. E os tipos, Messias? Onde está o Messias? Não, esse daí é um impostor. Ele tipo sanava. Jesus tinha todas as qualidades do Messias. Todo o que estava profetizado se cumpria em Jesus as palavras. E podiam ver, pero não creyeram. Isso passa em nossas vidas às vezes. Vemos e não cremos, e lá a promessa é assim, sem cumprimento. Queda uma promessa sem cumprimento. Não? E queda uma profissão sem prática. Professo, sou cristiano, não, eu sou da igreja Betel. Bueno, ojalá que de acá não ocorra isso, não? Nadie. Pero sou da igreja tal. E bueno, e tu fruto, e que ser de bueno, não, é que eu ajudo os pobres, não estou falando de isso, não? Isso também, pero el ser, não? Há cristiano que diz, não, às vezes, me toma diabo e eu me endemonio. Que? Não, já escutei, não? Isso não se pode ocorrer, porque onde está o Espírito de Deus não pode tomar o diabo, não é? Porque eu me honro e estes filhos de Satanás têm que... Jesus se enojou e golpeou a todos. Justo está nesse texto, não? Não é assim. Jesus falou isso porque ele é diferente. Ele tem a ira dele, é santa. E nossa ira pode ser santa também, pero nunca lo és, não? Nossa ira sempre dá lugar à maldade, a não frutificar, a não ter fruto. Nossa ira dá lugar ao enojo, não? Dá lugar ao ódio, ao rancor, à vingança, que é diferente da ira de Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que não saque essa palavra em nossas vidas. Queremos dar frutos. Padre, queremos dar frutos em Ti. Por isso estamos aqui, por isso escutamos Tua palavra, por isso nos congregamos, por isso contribuímos para Tu casa, contribuímos para a nossa própria vida. Por isso nos instruímos em la palavra e queremos, Senhor, cada dia mais a ser isso.
Te rogamos, Senhor, que tenha misericórdia de nós outros. Te exaltamos já falando contigo, porque nos achegamos a Ti, porque reconhecemos que Tu eres esse Deus grande e maravilhoso, que não há Deus fora de Ti. Tu eres o único. Tu eres el Alfa e el Ômega, princípio e fim. Tudo está em Ti. E se vai a Ti. Padre, antes que nossos olhos se cerrem e que veamos esse Seol, nosso corpo vê a morte, queremos obrar, queremos frutificar, queremos ser transformados cada dia mais em Ti. Dá frutos, frutos de arrependimento, frutos de câmbio, frutos de lábios que honram a Deus, que adoram Tu nome. Te somos gratos, Senhor, por Tua fidelidade, por Teu amor, pela beleza de servir-te, porque Tu eres maravilhoso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.